Graça e paz. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 3. Hoje nós damos sequência à exposição da carta do apóstolo Pedro. Você que é pai, provavelmente você já ou foi ou ainda é esposo. Então a palavra dessa noite também é o seu coração como pai, mas principalmente nesta noite como esposo, família do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, meus irmãos, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, nós estamos expondo essa carta nos nossos cultos dominicais. Então quero que você compreenda a palavra do Senhor nesta noite e Deus possa trazer graça ao seu coração, amém? Deus te abençoe poderosamente. Todos os papais que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe você. Você que não é papai ainda, mas anseia ser papai, Deus te abençoe nesse ministério que é abençoador. 1 Pedro, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Assim diz a Escritura, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Verso de número 2. A observarem a vossa conduta pura em amor. 3. Ao que vos torna belas, não deve ser o enfeite exterior, como as tranças do cabelo, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. E o verso 7, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Submissão conjugal, meus irmãos, enlace ou impasse. Muitos casamentos estão vivendo mais um impasse do que um enlace matrimonial. Pedro, neste texto, nos dá alguns elementos para nós, maridos cristãos, alguns elementos para mulheres que são casadas com maridos não cristãos, de como cada um pode proceder dentro do casamento, para assim as coisas avançarem e glorificar ao Senhor. O tema geral do apóstolo Pedro nessa carta é a graça de Deus. E nós estamos vendo essa graça, como ela é aplicada em nossas vidas. Nós começamos a primeira parte falando sobre a graça de Deus e a salvação. Nessa primeira parte nós abordamos a salvação diante da esperança, a salvação que produz santidade e a salvação que produz harmonia dentro da igreja, na comunidade cristã. Hoje nós estamos na segunda parte desta carta, que é a graça de Deus e a submissão. Pastor Cláudio, no sábado passado, ou melhor, domingo passado, ele falou sobre a submissão às autoridades civis, aquelas instituídas na comunidade. Todas as autoridades, nós como cristãos devemos ser submissos, obedientes às leis do país, desde que não contradizem a Escritura. Pastor Madureira, Calixto, Márcio falou sobre a submissão perante os senhores, aquela relação dentro do trabalho, né, em relação a você que é empregado diante do seu patrão, ou se você que é patrão que tem os seus empregados. E hoje nós vamos falar sobre a submissão dentro do lar, mais especificamente no casamento, na relação conjugal. Domingo que vem nós encerramos essa parte da graça de Deus e a submissão, olhando para a questão da submissão dentro da igreja, no ambiente doméstico da fé.
E fica então para o final, meus irmãos, desta carta, a graça de Deus e o sofrimento, que nós vamos ver nos próximos domingos. Ontem tivemos um encontro de casais aqui na igreja. Então vai ser muito fácil falar sobre casamento hoje à noite, porque os irmãos ainda estão naquele ambiente de lua de mel da noite de ontem, né? Nós fomos para casa depois do encontro de casais, estava uma noite fria, então os irmãos já sabem, né, o que aconteceu, e agora a gente está em paz aqui, maridos e mulheres, para poder falar sobre esta relação conjugal. Irmãos, nós estamos numa situação estranha na nossa sociedade atual. O que é estranho? Há muitas informações disponíveis, a internet está aí, você tem informação a dar com rolo. Informação sobre todas as questões, principalmente sobre a questão de casamento, questão sexual, várias realidades, mas ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem cada vez mais problemas conjugais, separações e divórcio. Parece que quanto mais conhecimento nós temos, menos esse conhecimento se aplica às nossas vidas. O apóstolo Pedro nos traz uma palavra hoje voltada para o casamento, para a vida conjugal. É evidente que algo não está certo nesse contexto. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos do Senhor como casais cristãos, meus irmãos. Nós precisamos fortalecer a nossa vida conjugal na presença do Senhor, para que nós, como lares cristãos, possamos ter mais ferramentas para que a gente possa enfrentar os dilemas desta vida. O fato de nós, cônjuges, ambos serem cristãos, isso nos dá uma certa vantagem para o casamento, mas não é garantia absoluta de sucesso no casamento. O casamento é uma relação que envolve trabalho, esforço, dedicação. Talvez como você fazer um morango do amor. Você já tentou fazer morango do amor? Deu certo? A probabilidade de dar errado é muito grande, porque existe trabalho, o jeito certo, o ingrediente certo, a moldagem certa, todo aquele tato, jeito. E se você seguir a receita, se você fazer tudo certinho, corre o risco de grudar na bandeja, de ficar al dente, de soltar prótese. Então, não é garantia absoluta de que o morango do amor vai dar certo se você seguir só a receita lá da internet. É preciso algo mais. Casamento é isso, meus irmãos. Nós temos todos os ingredientes para o casamento. Nós sabemos da receita, sabemos do que fazer e não fazer, e mesmo assim, muitos casamentos acabam dando errado, porque o casamento é uma relação que exige trabalho. O sucesso não é automático. E quando um dos cônjuges não é cristão, aí as coisas dificultam um pouquinho mais nesse processo da relação conjugal. Fica ainda mais difícil. Pedro, aqui nessa parte da Bíblia, do verso 1 até o verso 7, ele vai falar para esposas que não têm maridos cristãos, mas ele também vai falar como que o marido cristão deve tratar a sua esposa. Do verso 1 até o verso 6, Pedro fala para as irmãs, para as mulheres que são cristãs, mas que os esposos não são cristãos. E o verso 7, Pedro fala para os maridos que são cristãos, como eles devem tratar as suas esposas. E dessa forma, são conselhos que Pedro nos dá, de que podemos assim abençoar o nosso lar, abençoar a nossa família e quem sabe levar aquele cônjuge não cristão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Qualquer que seja o estado civil, é possível aprender com Pedro elementos essenciais para um casamento bem sucedido. Se você é casado, você vai encontrar aqui elementos. Se você é solteiro, vai encontrar elementos que vão te preparar para a vida conjugal. E aí, meus irmãos, eu quero só finalizar a introdução pedindo para você comparar ou fazer uma imagem do casamento como uma passagem aonde passa apenas um veículo por vez, mas essa passagem ela é de mão dupla, vai e volta. Quem foi lá para Morretes, lá tem uma passagem que atravessa o rio. Se você vai lá comer o barreado, você tem que atravessar o rio para ir no restaurante mais chique, que é o Madalosso. E aí tem uma passagem de carro, mas só passa um carro por vez. Imagine que o casamento é essa passagem, essa ponte de mão dupla, mas que só passa um carro por vez. O que significa isso? Casamento é composto por duas pessoas. Então você imagina um carro de cada lado da ponte.
Para que eles não se choquem no meio da ponte, um tem que dar preferência para o outro. E aí que entra a questão de casamento. Casamento é você dar preferência para o outro. Casamento é você dar prioridade para o outro. Casamento é você dar passagem para o outro, porque se ninguém arredar o pé, nós vamos bater, nós vamos chocar no meio do caminho. Muitos casamentos não dão certo porque um não dá passagem para o outro, um não espera o outro, um não dá a vaga, a vez para o outro, e os dois querem andar junto e eles estão andando em direção contrária nesse sentido e eles se chocam. Por isso muitos casamentos dão errado por isso. Então você que é casado tem que aprender esse princípio de dar a prioridade, deixar a passagem, para que não haja esse choque entre marido e mulher. O verso 1, meus irmãos, e o verso 7, o apóstolo Pedro, ele apresenta Cristo como exemplo para o casal. Jesus é o exemplo para o marido e para a mulher. Veja o verso 1. Mulheres, ele diz assim: sejam do mesmo modo cada uma de vós submissa. A expressão aqui do mesmo modo é uma referência ao que Pedro está falando anteriormente, desde o começo lá do capítulo 2, ou desde essa parte do texto onde ele fala sobre a submissão, porque a partir do verso 1, meus irmãos, Pedro usa o exemplo de Cristo. Ele fala assim: para isso foste chamados, 2:21 de Pedro, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Então, o exemplo para o marido e para a mulher é Cristo. Cristo é o padrão, Cristo é o exemplo de submissão, submissão a Deus, à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Então, a mulher, ela precisa ter Cristo como padrão e exemplo de submissão. E o verso 7, da mesma forma, maridos, então, da mesma forma, remete ao exemplo de Cristo. Então, o exemplo de Cristo é o exemplo que o casal deve seguir para que a vida conjugal ela possa ser bem sucedida. A palavra do mesmo modo, a palavra da mesma forma, ou talvez na sua Bíblia, igualmente remete para o Senhor Jesus Cristo. Como ele foi submisso e obediente à vontade de Deus, o esposo e a esposa cristãos seguem o seu exemplo, para que assim o casamento possa prosperar. Uma boa parte do nosso aprendizado, irmão, se dá por experiência ou por imitação. Pega os seus filhos, quem tem pai ou quem tem filhos aqui. Você, pai, vai ensinar os seus filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Os filhos aprendem mais por aquilo que eles veem nós fazendo do que por aquilo que a gente pede para que eles façam. Então, o que significa isso? Se Cristo é o padrão, um exemplo para o marido e para a mulher, esse exemplo tem que ser um exemplo digno de imitação. O que acontece às vezes? Se nós imitamos um bom exemplo, nós nos tornaremos boas pessoas. Se nós imitarmos maus exemplos, nos tornaremos pessoas de caráter duvidoso. E aí a pergunta-chave é: quais são os nossos exemplos de vida? Quais são os nossos exemplos de matrimônio que nós estamos seguindo? Quais são os parâmetros que a gente está tendo para pautar a nossa vida conjugal? O Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado é o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer no Senhor. Então o salmista fala de exemplo, de padrão, de imitação. Se nós queremos ter sucesso na vida conjugal, o exemplo a ser seguido é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: qual exemplo que a gente tem seguido? De qual fonte que nós estamos bebendo? Nós, maridos e mulheres, qual que é a fonte que nós estamos nos alimentando, buscando aconselhamento, instrução para o nosso casamento? Se casais cristãos tentam imitar o mundo, ou seguem os padrões dos influencers aí das redes sociais, você está fadado ao fracasso. O nosso padrão é o exemplo que vem do céu, é o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, muitos casais, muitos maridos, muitas mulheres acabam seguindo exemplos de influenciadores da internet, que não tem o temor de Deus, que não vive uma vida cristã. Esse padrão não vai ser um padrão saudável para o nosso casamento, e isso vai trazer problemas e dificuldades. Mas se os cônjuges, ambos, imitarem a Cristo, a probabilidade desse casamento dar certo vai ser maior. O exemplo de submissão, o exemplo de obediência de Cristo perante o nosso Deus. Cristo é o exemplo para ser seguido, que vai trazer vitória, que vai trazer bênção, vai trazer alegria, vai trazer satisfação dentro da relação
conjugal. O exemplo de Cristo oferece uma combinação de força e ternura para o marido. Nós, como maridos e esposos, Cristo nos é padrão de força e ternura. Para as esposas, Cristo é o padrão também. Mas Pedro usa o exemplo de uma mulher, lá no versículo 6, o exemplo de Sara. Sara, a esposa de Abraão. Ela não foi uma mulher perfeita. Sara teve os seus problemas, mas Sara é citada como exemplo. E é uma das poucas mulheres que tem um nome escrito lá no livro de Hebreus. E Pedro evoca Sara, dizendo: era de forma que Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor. Dela vocês são filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Então, nós temos exemplos, irmãos. Nós temos parâmetros. Nós temos de onde buscar informação. Nós temos elementos para a nossa vida cristã, ela ser uma vida bem sucedida. Então, nós temos que aprender um princípio aqui importante. Ler mais a Bíblia e ler menos revistas ou sites de fofoca, porque nós vamos estar comprometendo a nossa vida conjugal. Ler mais a Bíblia e assistir menos TikTok. Ler mais a Bíblia e olhar menos os influenciadores do Instagram, para que a gente possa então ter um parâmetro de sucesso na nossa vida conjugal. Ninguém pode seguir o exemplo de Cristo sem antes conhecer Ele como Senhor e Salvador. Você já é uma pessoa que entregou sua vida a Jesus? Você marido, você mulher, já entregou sua vida a Cristo? Se você não entregou sua vida a Cristo, o padrão de Cristo não vai se aplicar completamente na sua vida. Mas quando nós temos Jesus como Salvador e Senhor, nós vamos poder então buscar parâmetros e exemplo na pessoa de Cristo. Então eu quero fechar esse primeiro ponto, exortando você nessa noite a fazer uma reflexão da sua vida espiritual. Se Jesus faz parte realmente do seu coração, se você já entregou sua vida a Ele, se Ele pode ser agora o seu parâmetro para o seu casamento. Conhecer a Cristo como Senhor e Salvador fará toda a diferença na nossa vida conjugal. Mas Pedro vai para um segundo momento aqui. A esposa, ela deve agir com submissão dentro do casamento. Veja, a partir do verso 1, que nós já lemos, irmãos, até o verso 6. Interessante que Pedro gasta 6 versículos para instruir as mulheres e apenas um versículo para instruir os homens. Mas aqui não existe nenhuma rivalidade. O fato é que as mulheres naquele contexto social, elas passavam por uma situação um pouco mais estranha e difícil, por isso há um contexto maior aqui de exortação para as mulheres. Só que se nós formos para Efésios, Paulo em Efésios gasta mais tempo orientando os maridos do que orientando as mulheres. Então fica empate aqui meio a meio. A esposa age com submissão. Pedro dedica mais espaço então para as mulheres, porque elas estavam numa situação inédita na sua convivência conjugal. As mulheres do Império Romano, irmãos, elas não tinham muita voz nem muita vez. As mulheres no Império Romano, elas não tinham espaço, elas não tinham nenhuma forma de notoriedade. Aliás, de uma forma geral, as mulheres naquele contexto, elas eram quase que objetos. Alguns filósofos diziam que elas nem alma tinham. Agora, quando essa mulher, ela se convertia ao Senhor, ela passava a ter agora dentro dela a semelhança de Cristo, e Cristo trouxe as mulheres para um pé de igualdade dentro da sociedade. Ela não era mais escrava do marido, ou propriedade do marido, ou posse do marido, que era uma realidade também. Naquele contexto, a mulher se casava, ela era posse do seu marido. Enquanto solteira era propriedade do pai e da mãe, depois de casada era propriedade do marido, os filhos eram propriedades do marido também, então não tinha uma identidade, uma certa autonomia. Mas quando elas vieram para o Evangelho, começaram a ter essa autonomia. E aí, para não chocar com essa questão social daquela época, Pedro vai instruir as mulheres então, mesmo que elas são em pé de igualdade com o homem, elas precisavam seguir esse exemplo de Cristo da submissão, para que elas pudessem então ser bem-sucedidas dentro do seu casamento. Pedro lembra as esposas cristãs sobre a submissão. Submissão aqui é um termo de origem militar, que significa sobre uma hierarquia. Deus ele instituiu vários níveis de hierarquia.
lá no capítulo 2, meus irmãos, que o pastor Cláudio ministrou semana passada, a partir do verso 13, ele fala assim: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor. E aí ele dá a hierarquia: o rei, o governador, o dirigente, o prefeito. Essas pessoas, elas estavam da parte de Deus sendo enviadas para o controle, para o bem-estar daquela sociedade. Então existia uma hierarquia dentro da sociedade, e Pedro está usando esse padrão, essa palavra de submissão, dentro dessa ideia de hierarquia, desses níveis de autoridade. Não é níveis de valor, de um ser maior do que o outro, é apenas uma questão de níveis de hierarquia. O marido, ele deve ser o cabeça do lar, ele deve estar sujeito a Cristo, e a esposa sujeita ao marido. Então essa organização de hierarquia, essas lideranças, elas exerciam a autoridade divina em amor sobre o senhorio de Jesus Cristo. Por isso que Deus coloca a mulher submissa ao marido nessa questão, porque o marido está submisso a Cristo e Cristo submisso a Deus, dentro de uma questão de hierarquia. Não significa que a mulher é menor, menos do que o homem, que não tenha valor. Pelo contrário, o Evangelho foi aquilo que trouxe valor para as mulheres numa sociedade que não as valorizava. Então, Pedro lhe traz aqui, irmãos, alguns motivos pelos quais a esposa cristã deveria se submeter ao marido que não era cristão. Primeiro motivo, o argumento: a submissão era uma obrigação às mulheres cristãs. Deus sabe o melhor ordenamento para o casamento. Deus sabe como o casamento vai funcionar para ser um casamento bem sucedido. E essa questão de sujeição é o que Deus estabeleceu. Foi Ele quem determinou dessa forma. Sujeição não é inferioridade. O marido e a esposa, eles são herdeiros juntamente um com o outro em Cristo Jesus. Eles foram feitos da mesma matéria lá no Gênesis. Ambos têm a imagem e a semelhança de Deus. Então, perante Deus, para o Senhor, homem e mulher têm o mesmo valor. Mas numa organização conjugal, numa hierarquia conjugal, aprove a Deus colocar o homem como cabeça e a mulher então submissa nesse aspecto de relacionamento. Em Jesus Cristo, os cônjuges cristãos, eles são um perante Deus. Mas existem algumas situações práticas dentro do casamento que alguém precisa dar a palavra final, alguém precisa bater o martelo. Alguém precisa dizer sim ou não: vamos comprar, não vamos comprar, vamos vender, não vamos vender, vamos viajar ou não vamos viajar, vamos para a praia ou vamos para a fazenda. Existem algumas questões dentro da relação conjugal que vai precisar que alguém dê a palavra final. E é nesse sentido que Deus coloca então essa hierarquia. E aí cabe ao marido ser essa palavra final quando não há um consenso comum, ou algumas situações mais adversas. E se ele acertar, o louro é dele, mas se ele errar, o prejuízo é dele também. Então, mas a submissão é uma ordem de Deus para a relação conjugal. A submissão diz respeito à ordem, à autoridade, não ao valor de cada um. Cristo tornou-se servo, ele se submeteu a Deus. E aí vem o exemplo. Interessante pensar nisso, irmãos, porque Cristo e Deus são da mesma forma, mesmo caráter, mesmos atributos. Cristo não é menor do que Deus numa hierarquia. Cristo e Deus são a mesma configuração, mas eles têm funções diferentes. O Pai e o Filho têm atribuições diferentes. E o Filho é submisso à vontade do Pai no plano salvador. Nessa questão é que Pedro fala sobre a submissão da esposa. Tanto o marido quanto a mulher devem estar sujeitas a Cristo, conforme Paulo escreve em Efésios 5:21. Então a submissão, a sujeição dos dois a Cristo é o padrão, e dentro da relação conjugal há essa diferenciação. Marido e esposa devem ser parceiros, não rivais. Não existe agora mais o meu e o seu, dentro do casamento agora é o nosso, é tudo conjunto, é tudo comum. Cristãos devem se casar com cristãos. Uma pessoa convertida pode não ter uma verdadeira intimidade com uma pessoa cristã. É um princípio da palavra de Deus. Por isso que Pedro vai trazer aqui essa orientação para as irmãs da sua época. A submissão
ela é uma determinação do Senhor para o casamento, submissão da esposa ao marido. Mas há um segundo conceito. A submissão é uma oportunidade de quê? Da esposa cristã ganhar o marido não cristão para Jesus Cristo. Veja o verso 1, a parte final. Sejam ganhos, quem? Os maridos não convertidos, sem palavra alguma, pela conduta da sua mulher, ao observarem a vossa conduta pura em temor. Então Pedro dá uma orientação aqui para as irmãs convertidas, de que elas deveriam se portar de uma maneira dentro da relação conjugal, para que o marido não convertido pudesse chegar a Jesus Cristo através do seu exemplo e do seu testemunho. É uma oportunidade de ganhar o seu marido não cristão. Deus ordena, Deus emprega a submissão como uma influência espiritual dentro do lar. Influência da esposa cristã sobre o marido. Não significa que a esposa cristã vai ceder ao marido como uma forma de manipulação para ter aquilo que ela deseja do marido. Isso é um erro que talvez algumas mulheres podem cometer. O marido incrédulo não vai se converter apenas com falas, com palavras, com pregações, com súplicas insistentes dentro de casa. A expressão que Pedro usa aqui, sem palavras, é uma expressão que remonta mais para o sentido do comportamento do que para a questão de falatórios. Eu estava lendo um comentário e o autor disse que certa mulher não cristã, para tentar levar Cristo ao coração do marido, quando ele chegava do trabalho, ela colocava louvor no volume mais alto do rádio. Ou ela colocava a pregação do pastor Elias lá no YouTube, na televisão. Ou ela sempre fazia alguma coisa para que o marido pudesse ouvir a palavra naquela insistência, naquela situação. E nesse relato o autor diz que o marido começou a fazer o quê? Chegar em casa cada vez mais tarde. Ficava cada vez mais tempo com seus amigos fora de casa, porque a atitude da mulher dentro de casa não estava atraindo ele para o evangelho, mas estava expelindo ele do evangelho. Então, quando Pedro fala aqui sem palavra alguma, não quer dizer que você não deva falar nada, mas existe uma medida, uma forma de falar, para que esse falar ele possa abençoar o marido. Muitas vezes a cobrança, muitas vezes o embate, muitas vezes essa questão de afronta acaba sendo uma barreira dentro dessa relação. E o marido, em vez de se aproximar de Jesus, ele acaba se afastando mais ainda do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãs, cuidado para não motivar o marido a ficar mais tempo fora de casa com os seus amigos. A esposa ganhará o marido para Cristo por meio da sua conduta e do seu caráter, não pelo argumento, mas por atitudes como submissão, compreensão, amor, bondade e paciência. A submissão é uma oportunidade de ganhar o marido não cristão para Cristo. Essas qualidades não são, ou são frutos do Espírito que devem habitar numa esposa cristã, e ela vai então influenciar o seu marido a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Se atribui a Agostinho, dentro da sua biografia, uma fala para a sua mãe. E Agostinho, numa das suas biografias, diz assim a respeito da sua mãe, chamada Mônica. Ela, a mãe de Agostinho, o serviu, falando da atitude dessa mulher para com o marido dela, o serviu como seu senhor e dedicou-se com diligência para ganhá-lo para ti, ganhar para Deus. Falando de ti para ele através do seu comportamento por meio do qual tu o ornaste, tornando-a reverentemente amável para o seu marido. Então a mãe de Agostinho, segundo a sua biografia, ganhou o esposo através dessa atitude que Pedro orienta na sua palavra. Os membros de um lar cristão devem ministrar uns aos outros. A esposa cristã ministra ao esposo não cristão. A esposa cristã ministra ao esposo cristão. O esposo cristão ministra à esposa. Pais ministram para os seus filhos. Dentro do lar, nós precisamos criar esse ambiente de ministração uns aos outros. Porque segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, o marido embeleza a esposa. Não no sentido de embelezar exteriormente.
encoraja essa esposa, fortalece essa esposa, e a esposa também encoraja e fortalece o seu marido. Pais e filhos, eles compartilham os fardos, compartilham as bênçãos, e assim nós vamos então nos alimentando e todos vão crescer espiritualmente. As pessoas não salvas serão ganhas para Cristo por meio do que virem na vida e nos relacionamentos do cristão, não só por aquilo que ouvirem em um testemunho. Então a submissão é uma oportunidade de ganhar esse marido cristão. E em terceira, a submissão é um ornamento. O verso 3 até o verso 6, Pedro vai trazer uma orientação. Ao submeter-se ao marido, a esposa está se ornamentando, ela está se embelezando. Veja o verso 3. O que vos torna belas não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus, pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas aos seus maridos. E no verso 6 ele usa o exemplo da Sara para ilustrar essa verdade. O termo adorno aqui que Pedro usa é o termo cosmos, que dá origem à palavra cosmo, o universo, e dá origem também à palavra cosmético. Interessante, irmãos, é o oposto de caos. O ornamento aqui, o adorno, é aquilo que vai embelezar, aquilo que vai organizar, aquilo que vai tornar atrativo, agradável. Contrário do caos, da bagunça, da desordem. Pedro adverte a esposa cristã a se dedicar, ou de dedicar atenção para o caráter interior. Não dedicar a sua atenção para o exterior, como roupas caras, os penteados sofisticados. E naquela época as mulheres romanas, elas penteavam seus cabelos e entrelaçavam fios de ouros, nesses penteados. Algumas colocavam pedras preciosas nesses penteados. Então havia esse hábito das mulheres se enfeitarem exteriormente, os vestidos, aquelas coisas pomposas, mas tudo com caráter exterior. E aí, meus irmãos, eu não resisti, e as irmãs vão brigar comigo. Mulheres, vistam-se para os seus maridos, não para as outras mulheres. Diz as más línguas que as mulheres se vestem bem, não para que o marido a veja assim, ela se veste bem para outra mulher, olhar para ela e ver ela bem vestida. Segundo as más línguas, eu não sei se é verdade. Mas irmãs, se arrumem, se vistam, se apresentem bem para os seus esposos, para os seus maridos, não para que as pessoas de fora vejam. Não tem problema se você usar a mesma roupa 2 finais de semana, usar o mesmo vestido em dois casamentos seguidos, não tem problema essas coisas, ou tem? Às vezes a mulher não gosta de repetir o mesmo vestido, usar a mesma roupa. Por quê? Porque a outra mulher vai ver e vai reparar, ela estava usando essa roupa semana passada, naquele casamento ela estava com esse vestido. Vista-se para o seu marido, não para as outras mulheres. O glamour, essa questão externa, ele é artificial e apenas exterior. O glamour pode ser colocado e pode ser tirado. Ele é corruptível. O saudoso irmão Oswaldo lá de Missal, ele dizia que 80% da beleza da mulher fica na pia. O irmão Oswaldo quem dizia isso. Talvez ele está enganado, 80% não, mas 30%, 40%. Quando tira a maquiagem, a beleza fica lá. Irmãos, essa questão de glamour é artificial, é exterior, isso passa, é passageiro, corruptível. Agora, a verdadeira beleza interior, ela é sempre presente, ela melhora com o tempo. A beleza interior da mulher só vai aumentar se ela de fato for uma mulher cristã e que serve ao Senhor, ao passo que a beleza exterior, ela só vai cada vez mais decair. É claro que isso não significa que a esposa não deva se cuidar, mas a beleza deve vir do coração, não do uso de joias, penteados e roupas
muito belas. A beleza vem do interior, irmãs. Pedro cita Sara como exemplo de esposa piedosa e submissa. A esposa sujeita a Cristo cultiva um honesto comportamento cheio de temor. Não precisa ter medo de coisa alguma. Deus cuidará dela diante de um cônjuge incrédulo por causa dos problemas e das dificuldades. A submissão é um ornamento. A mulher que é submissa ao marido, ela fica uma mulher bela. Em último lugar agora, Pedro chama a atenção dos maridos. Verso 7, para nós concluirmos. Da mesma forma que a mulher é submissa ao marido, porque é o exemplo de Cristo, da mesma forma o marido tem Cristo como exemplo de submissão. Na verdade, irmãos, dentro do casamento, ambos se submetem um ao outro. A submissão é recíproca. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então o marido age com responsabilidade. Se a mulher age com submissão, o marido cristão ele tem que agir com responsabilidade. Pedro nos lembra de 4 áreas de responsabilidade dentro do relacionamento conjugal. Primeira, o aspecto físico, viver a vida comum do lar. Muito além de ter um endereço, uma casa, onde o marido e a mulher ficam e vivem juntos. O casamento, ele é um relacionamento físico. Ele é um relacionamento espiritual. E os dois caminham juntos. O espiritual e o físico andam paralelamente. O marido espiritual vai cumprir os seus deveres conjugais, vai amar a sua esposa, vai respeitar a sua esposa, vai honrar essa esposa dentro dessa vida comum, dentro desse aspecto físico, dentro de casa, dentro do lar, honrando a esposa, vivendo junto com ela, ajudando ela, sendo parceiro nessa vida comum. O marido deve reservar tempo para ficar em casa com a esposa. Uma pesquisa revelou que maridos e esposas gastam em média 37 minutos por semana se comunicando. Depois que os filhos crescem e saem de casa, esses casamentos se desintegram, porque eles não têm base, eles não têm estrutura, porque não têm diálogo, porque não têm vida comum, não tem vida dentro do lar. Quanto tempo, marido, você passa dentro de casa por semana? Comparado com as outras atividades exteriores. Tem que ter um equilíbrio. Nós temos que ter mais tempo junto, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, criando esse relacionamento. Essa vida comum do lar também indica que o marido deve prover as necessidades físicas e materiais da família. Apesar de não ser errado a esposa trabalhar, ter a sua carreira, mas é a responsabilidade do marido cuidar dessa provisão dentro do lar. Ele deve ser o provedor da sua família. Então, o marido tem essa responsabilidade diante desse aspecto físico. O segundo aspecto é intelectual. Pedro fala com discernimento. Da mesma forma, maridos, viver a vida comum do lar com entendimento, diz a minha palavra. O que é, irmãos, esse discernimento? 2 pessoas casadas podem viver juntas sem se conhecerem de verdade. 2 pessoas podem estar casadas há 30 anos e serem estranhos um para com o outro. A ignorância é perigosa dentro do casamento. Então, esse aspecto intelectual, o discernimento, aponta para o conhecimento. O marido cristão precisa conhecer as variações de humor da esposa, os sentimentos da esposa, os medos da esposa, a esperança que ela tem. O lar deve oferecer um ambiente seguro, um ambiente de amor, de submissão, de modo que o marido e a mulher eles possam discordar, ainda assim serem felizes juntos, crescerem juntos. Dizer a verdade em amor é a solução para os problemas de comunicação dentro do casamento. O amor sem verdade é hipocrisia, a verdade sem amor é brutalidade. Nós temos que escolher para onde nós vamos seguir. O marido precisa saber como demonstrar as considerações pela sua esposa. Para isso, precisa entender as suas necessidades ou os seus problemas. É um grande desafio para nós como maridos ter essa percepção. O terceiro elemento, o aspecto emocional. Pedro diz assim: com entendimento, dando honra à sua mulher como parte mais frágil, tendo consideração para com a vossa mulher. Todo marido deve tratar a sua esposa como uma princesa. Sara significa princesa.
era a princesa do Abraão. Pedro sugere que a esposa é uma parte mais frágil em termos físicos. Assim, o marido deve tratar a esposa como um vaso frágil, caro, e que ele tem dentro um tesouro muito precioso. Precisamos cuidar das nossas esposas dentro desse quesito. Maridos, muitos deles após o casamento, esquecem de ser gentil, de ser atencioso e de dar o devido valor para a esposa. Esquecem de que a felicidade do lar é constituída de uma porção de detalhes, inclusive pequenas gentilezas da vida do dia a dia. Ter consideração para com a esposa significa sempre ceder, não significa sempre ceder aos desejos. O marido pode discordar da esposa e mesmo assim respeitá-la, amá-la e os dois viverem de forma saudável. O marido deve ser o termostato dentro do lar. O termostato é aquilo que ajusta a temperatura. Por que o marido é o termostato? Porque normalmente a esposa é o termômetro que indica como está a temperatura da casa e do relacionamento. Então, se a esposa ela dá a dica de como está a temperatura, o marido vai lá e regula para que as coisas fiquem saudáveis. E último, o aspecto é o aspecto espiritual, para que não se interrompam as vossas orações no final do versículo 6. Então o marido precisa agir com essa sabedoria para que a vida conjugal ela possa ser uma expressão da vontade de Deus. Pedro parte do pressuposto de que os maridos e as esposas eles têm uma vida espiritual conjunta. Muitas vezes não é o caso, e se esse é um dos motivos pelos quais tantos estão fracassando dentro do casamento, pela falta de uma vida espiritual conjunta. Marido e esposa precisam ter cada um seu tempo particular de vida devocional. Também precisam orar juntos, ter um tempo de devocional juntos com a família. A oração, a palavra de Deus são elementos básicos para a felicidade dentro do lar. Os dois são herdeiros da mesma graça em Cristo Jesus. Eles precisam mostrar submissão a Deus juntos para se fortalecerem na presença do Senhor. Eu quero terminar, meus irmãos, deixando 7 perguntas para você refletir juntamente com a sua esposa ou com você mesmo nesta semana. Primeira pergunta: somos parceiros ou somos concorrentes? Você e a sua esposa são parceiros ou concorrentes? Vocês estão andando na mesma direção ou estão indo em direção opostas, se chocando, se batendo? Um ajuda o outro a crescer ou um está puxando o tapete do outro no aspecto de crescimento, vida profissional, todas as áreas das nossas vidas? Maridos e esposas são parceiros, eles não são concorrentes. Se vocês têm sido mais concorrentes do que parceiros, precisa mudar alguma coisa nessa relação. Segunda pergunta: cada um está ajudando o outro a se tornar mais espiritual? Estou ajudando o outro a se aproximar mais de Deus, a se achegar mais ao Senhor? Terceira pergunta: estamos dependendo do que é externo ou daquilo que é eterno? Estamos buscando os padrões exteriores ou aquilo que vem de Deus através da palavra ao nosso coração? Nós estamos dependendo do que é artificial ou do que é real? Nós precisamos fazer essa reflexão. Quarto, nosso entendimento mútuo está cada vez melhor. Estamos nos entendendo mais, estamos em sintonia, estamos caminhando juntos, estamos andando em harmonia e parceria, ou nós estamos andando em divergência? Nosso entendimento mútuo melhora ou piora com o passar dos dias, dos meses dentro do casamento? Quinto, somos sensíveis aos sentimentos e ideias um do outro ou não damos o devido valor um ao outro? Paramos para ouvir, para considerar, para refletir, para avaliar, para analisar? 6, estamos vendo Deus responder às nossas orações? Estamos vendo Deus agir dentro da nossa família? E a última pergunta: nosso casamento nos enriquece ou privamos um ao outro das bênçãos de Deus? Fique de pé. Vamos orar a Deus e louvar ao Senhor. Pai querido, o Senhor nos desafia nesta noite, como maridos e mulheres, a viver uma vida comum dentro do lar. O Senhor traz uma orientação específica às mulheres não cristãs.
O Senhor traz uma orientação para os maridos cristãos, para que ambos possam ter Cristo como exemplo, padrão, e assim esse casamento prosperar, essa vida conjugal prosperar para a glória de Deus. Nós oramos e agradecemos no santo nome de Cristo Jesus e pedimos que o Senhor nos dê graça como teus filhos, para podermos avançar na obra que o Senhor tem para nós como família. Oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém.